A prevenção da demência começa no berço? Eu sou a doutora Tayane, neurocientista, e hoje eu falarei um pouquinho sobre desenvolvimento cerebral. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que o cérebro do bebê, da criança, não está pronto e é simplesmente menor do que o cérebro de um adulto. Ou seja, o cérebro de um bebê, o cérebro de uma criança é um cérebro em construção. Quando o bebezinho nasce, ele não nasce com todas as partes do cérebro que existem num cérebro adulto. Aquelas partes vão se formar com o tempo. Os circuitos neuronais que existem no cérebro de um adulto não existem todos no cérebro de um bebê. Vários nichos de neurônios, grupos de neurônios e comunicações de neurônios, ou seja, sinapses, conexões, passagem de informação, essas conexões para certas passagens de informação ainda não existem no cérebro do bebê. Isso é a primeira coisa que nós precisamos compreender. Como eu disse, o cérebro de um bebê é um cérebro em construção, ou seja, não é o cérebro de um adulto de um tamanho menor. Por isso que mais e mais pesquisas têm demonstrado que aquilo que acontece na infância é muito importante para o que vai acontecer na fase adulta, muitas vezes determinante, porque há coisas que acontecem na infância que, como dizem, não fica só na infância, impactará a vida daquela pessoa para sempre, porque existem mudanças que impedem algumas áreas do cérebro de se desenvolver de maneira adequada, impedem ou prejudicam de alguma forma as conexões dos neurônios. E quando isso acontece? Em várias situações. Uma das situações que eu vou falar aqui é sobre o estresse que nós podemos causar nos bebês, por exemplo, quando deixamos os bebês chorando. Antigamente era muito comum as pessoas acreditarem e inclusive serem aconselhadas pelos pediatras dos bebês a deixarem os seus bebezinhos chorando. Muitos até diziam que era bom para abrir o pulmão, para respirar melhor, e tudo isso é um grande mito. O que na verdade acontece quando nós negligenciamos um bebê? O bebê, quando ele chora, ele sempre chora por alguma razão. Hoje em dia, os pediatras atualizados jamais dizem, por exemplo, que um bebê faz manha. E isso por quê? Porque já foi comprovado que todas as vezes que o bebê chora, ele está comunicando uma necessidade. E que a parte do cérebro responsável pela manipulação, que é na verdade o que as pessoas querem dizer com manha, não é? Querem dizer o bebê está manhoso, ou seja, ele não tem uma real necessidade, mas ele está chorando para mentir para mim que tem, para me manipular e me obrigar a dar atenção para ele. Há uma atenção que ele não precisa. E por que se pensavam assim? Porque antigamente as pessoas achavam que as necessidades dos bebês se resumiam a estar limpos, ou seja, fralda trocada e estarem bem alimentados. Atualmente, nós sabemos que as necessidades dos bebês vão muito além disso, porque a formação do cérebro depende não só de estar nutrido o bebê, nutrido com o leitinho, como também nutrido emocionalmente. Atualmente, nós compreendemos que formar um ser humano envolve essencialmente o componente de afeto e ele não é menos importante do que a comida, o leitinho do bebê. O que acontece então
quando você deixa o seu bebezinho negligenciado. Por exemplo, um bebezinho que chora e não é atendido pela mãe. Esse bebezinho vai ter os seus níveis de cortisol altos. Cortisol, não é que todo mundo conhece aí, que aumenta nos casos de estresse. E quais são as consequências de ter picos de cortisol, especialmente para um bebezinho? Esse bebezinho, ele passa a ter problemas de memória e de aprendizado. Por que isso acontece? Porque picos de cortisol, ele afeta diretamente o desenvolvimento do hipocampo, não só nos bebês, nas crianças, nos adolescentes, e isso leva a uma diminuição do tamanho do hipocampo. E o hipocampo, como eu já disse aqui várias vezes, é a principal região afetada na doença de Alzheimer e muitos estudiosos acreditam que é a primeira região afetada na doença de Alzheimer. Então, você ter um hipocampo menor, um hipocampo com conexões mais fracas, com menos células, um hipocampo que não está robusto como deveria estar, já deixa essa pessoa vulnerável para desenvolver a doença de Alzheimer. E ao longo da vida dessa pessoa, como eu disse, ter problemas de memória que vai afetar diretamente, portanto, o aprendizado, mas não só isso, porque o hipocampo também está relacionado à regulação emocional, e não só o hipocampo, como a outra região do cérebro chamada amígdala. E já foi comprovado que quando os bebês estão sobre o estresse, por exemplo, porque não são atendidos nas suas necessidades, essa região chamada amígdala, ela cresce. E o que acontece? Esses bebezinhos passam a ficar ansiosos e depois, durante a sua vida, quando crescem, então viram adolescentes, adultos, tem problemas de distúrbio da emoção da ansiedade. São os chamados ansiosos, ou seja, ficam com a ansiedade exacerbada, podem até ter crise de pânico. Além disso, nós temos outras questões neuropsicológicas que acontecem com o bebê, como problemas para ficar independente, então é um bebê muito inseguro e vai tornar-se, portanto, um adulto inseguro. Problemas de autoconfiança, problemas com a autoimagem, porque várias regiões do cérebro são afetadas quando nós afetamos regiões que estão relacionadas à regulação emocional. Um dos problemas que é muito comum quando você tem um bebê que é negligenciado por muito tempo é a dissociação da realidade, ou seja, aquele bebê, aquela criança vai aprendendo a ficar no seu mundo, porque naquele momento, o momento presente real, o mundo externo, é um ambiente estressante. E o que acontece com o adulto que tem, então, essa dissociação da realidade? É um adulto que começa a ter problemas para estar no momento presente. Muitas pessoas falando exageradamente, por exemplo, sozinhas o tempo todo. Falar sozinho é um mecanismo bom que o cérebro executa para que você, inclusive, consiga raciocinar melhor, para que você consiga memorizar coisas. Por exemplo, se preparar para uma entrevista, então você vai colocar o seu cérebro no momento da entrevista, que não aconteceu, mas você vai treinar antes da entrevista, por exemplo, respostas que você pode dar para perguntas que você imagina que vão te fazer. Então, isso é um exercício cerebral importante, falar sozinho. Porém, as pessoas que têm um problema de dissociação com a realidade, elas falam exageradamente sozinhas. Elas não têm um evento, uma razão específica para falarem sozinhas. Elas estão simplesmente preferindo o tempo todo ficarem no seu mundo.
Por quê? Porque quando elas eram crianças, quando elas eram bebês, elas eram negligenciadas nas suas necessidades e aquilo tornava a realidade um momento muito estressante. E por que isso acontece? Porque os bebês não conseguem se autorregular. É autorregular o quê? As emoções. Esse é um papel preferencialmente da mãe. Por isso que eu disse aqui, quando as mães negligenciam seus bebês, principalmente até os 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, e algumas pesquisas dizem que até talvez 3 anos, somente a mãe consegue regular as emoções do bebê. Então, veja como é muito importante a nossa consciência que o cérebro de um bebê é um cérebro em construção e a forma como nós estamos tratando os nossos bebês impacta na construção desse cérebro e pode ou não deixar esse bebê lá na frente, na sua vida adulta, idosa, mais ou menos vulnerável para ter doenças como a doença de Alzheimer que levam à demência.